pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Instituto Crescer e Frutificar. Eu sou a Deise. Eu sou o Fábio. E nós hoje vamos falar sobre um profeta muito legal. Gente, ele é tão legal que a gente teve que dividir o podcast em dois. Sim, esse podcast aqui é diferente porque ele tem a primeira parte e a segunda parte. Essa aqui é a primeira parte. Ele tem duas sessões, vamos dizer assim, né? O livro dele é um dos maiores dos profetas menores. Que não são menores. Exatamente, né? Tem 14 capítulos, então nós decidimos fazer assim até para poder contemplar as duas sessões direitinho. E o nome do profeta é Zacarias, porque a gente não tinha falado nada disso até agora, né? É verdade. Mas assim, Zacarias, eu considero ele um profeta que ele traz muita coisa rica de profecia que vai se cumprir agora futuramente. Só lembrando, né? Nós estamos falando agora do período pós-exílico, né? O povo retornou para a terra e nós estamos num momento meio crítico, né? Ele é contemporâneo de Ageu. Então, se você viu o nosso episódio de Ageu, você está por dentro do contexto histórico. Se você não viu, nós vamos falar isso agora rapidinho. Bem resumido. Bem resumido mesmo, porque em Ageu a gente deu um pano de fundo bem bom. Isso. Então, esse povo tinha passado 70 anos na Babilônia como cativo. E agora eles estão retornando. Eles retornaram num grupo de 50 mil pessoas. Isso está lá no livro de Esdras, tá? Então, foi um grupo de 50 mil pessoas que voltou para Jerusalém. E aí, agora eles tinham a incumbência dada pelo imperador mesmo, né, Ciro, de reconstruir o templo. E eles começaram reconstruindo o altar. E, gente, a gente às vezes pode pensar, nossa, mas por que demorou tanto tempo para fazer só o altar, né? Uhum. É porque o altar era grande. A gente não tem muito dimensão. A gente acha que é uma coisa pequenininha, mas não é. Os sacerdotes tinham que subir, tinha escada, enfim. E aí eles enfrentaram oposição. Essa oposição mandou carta para o imperador, que já tinha trocado, não era mais Ciro, era outro. E aí o imperador era Artaxerxes, ele falou para parar a construção e eles pararam por 15 anos. Sim, só que aí acomodou a situação, né? Porque essa parada fez com que tudo estacionasse em termos da própria fé. Por quê? Não tinha mais o sistema religioso onde eles estavam, né? Eles estavam com o altar funcionando. Sim. Eles ainda continuavam observando o sábado, a lua nova, tanto que a profecia de Ageu começou justamente num dia de lua nova, que era uma celebração sagrada em Israel. Era o dia que Deus tinha mandado dedicar a ele, todo o primeiro do mês. Sim, só que o sacrifício ali não está cumprindo todo o seu papel, né? Porque nós temos o templo. Porque tem que o sumo sacerdote representar o povo, que é o dia do perdão, da expiação. Né? No dia da expiação. Então você tem o sacrifício, mas não tem o resto. Né? Então como é que você vai representar o povo diante do Senhor pedindo perdão pelo povo? Exatamente. Então, aí surge, isso está lá em Esdras capítulo 5, Ageu e Zacarias, os dois profetizando juntos. Há uma diferença de 2 meses entre o começo da profecia, o registro da profecia de Ageu e o de Zacarias. Né? E sempre aparece assim, Ageu e Zacarias, porque Ageu, muito provavelmente, todos os que eu pesquisei, consideram que ele devia ser um senhor de 80 anos. Uhum. Então, ele tinha visto como criança o templo e Jerusalém na sua magnificência da construção de Salomão. E agora eles vão ter que ver esse povo novo reconstruindo o templo. Porque assim que Ageu começa a pregar, então há esse arrependimento, o desejo de retomar a construção. Mas a gente vai ver aqui que Zacarias várias vezes tem que continuar profetizando para eles não desanimarem. Exatamente. E lembrar o que tinha acontecido com os seus pais, né? Justamente para não, vamos dizer assim, aprender a lição definitivamente. Deixar ela marcada, né? Como começou com Ageu também, né? Sim. A mesma coisa. Lembra o que vocês estão passando? Aqui,
Zacarias vai um pouco mais para trás. Lembra o que aconteceu com os pais de vocês, né? Sim. Então vamos lá, vamos começar então a leitura, né? Que acho que é tão rico esse texto e a gente tem tanta coisa hoje para falar que a gente tem que dar uma corridinha. Não, mas espera. Antes da leitura, a gente tem que pedir alguma coisa aqui para o nosso pessoal, né? É verdade. Então, pedindo like aí para você, que ajuda o nosso canal. E também, né, quem está no Spotify, fazer um comentário, até nas plataformas, também. YouTube e tudo, né? Então é isso aí. É isso aí, gente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, né? Com isso certeza. Também ajuda. Então, inscreva-se no canal, dá o seu like, compartilha com seus amigos, deixa um comentário. Tudo isso ajuda que esse conteúdo atinja mais pessoas. E quem é inscrito com certeza vai receber notificação se colocar o sininho. Isso, né? Toda vez que a gente lança, e a gente só lança de 15 em 15 dias, Sim. Então nem vai ficar te incomodando. Às vezes o pessoal esquece essas coisas, aí não coloca o sininho. Tem uma conhecida minha que falou assim, vocês não estão fazendo mais? Então, nós estamos fazendo, mas ela não foi notificada. Então ela achou que tinha parado, porque ela não viu mais aparecer, né? Então... coloca lá o sininho também. Mas vamos lá. Zacarias, capítulo 1. Só lembrando, eu estou lendo na versão da NAA, Nova Almeida Atualizada, e a Deise está lendo na versão... Nova versão transformadora. Isso. Muito bem. Então, quer começar você pela tua versão? Então vamos lá. Em novembro do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor deu essa mensagem ao profeta Zacarias, filho de Beraquias, neto de Ido. Então vamos parar aqui, porque aqui já tem algumas informações interessantes. Se a gente perceber, como você falou no começo do podcast, nós estamos agora no período pós-exílio. Né? Até aqui, os nomes que vinham dos profetas no tempo dos reis de Israel e de Judá. Agora, a referência é um rei pagão. Já não é mais um rei de Israel e de Judá, porque não tinha ninguém no trono. Né? Então eles voltaram do exílio, mas não restabeleceram um reino, eles ainda eram um estado vassalo da Pérsia. Né? Outra coisa interessante é o nome do profeta, Zacarias, que quer dizer o Senhor lembra. E é interessante que ele venha falando, e o versículo 2 já eu, Senhor, lembro, e aí ele diz para o povo se lembrar também. Sim. Deus lembra dos erros passados e Deus lembra das promessas, porque as duas coisas estão bem claras aqui no livro. E aí a gente vai lá para o Novo Testamento. E outra coisa que eu esqueci de falar antes de falar do Novo Testamento. Zacarias, filho de Beraquias, neto de Ido, era um sacerdote. Ele era de uma família sacerdotal. Isso, se vocês quiserem, depois... eu estou aqui com o meu caderno, o Fábio está ali com o caderno dele. Você está com o seu caderno também? Você tem que ter com o caderno, caneta, Bíblia aberta. Senão vai perder. Só vai perder. Então, vamos lá. A primeira referência paralela hoje. Neemias 12:4 fala que Ido, então, era um sacerdote. Tá? Então... Zacarias era um sacerdote, e a gente vai lá para o Novo Testamento, tem um Zacarias, sacerdote, oficiando diante do Senhor quando um anjo aparece e diz: a sua esposa idosa vai ficar grávida. E o nome dele é O Senhor Se Lembra. Que lindo, né? Essas coisas que Deus faz na história, é tudo muito cheio de significado. E são amarrados esses significados, né? Eles estão fazendo referências justamente para montar um mosaico, né? A gente entender a visão do como é que Deus está trabalhando na história. Exatamente. Então aqui a gente vê que nós temos como referência um rei pagão, era um profeta e sacerdote, havia outros, até Ezequiel também era um profeta e sacerdote. E ele tem um nome bem significativo. Agora, outro dado interessante, gente, é que muito provavelmente esse Zacarias é o mesmo que fala lá em Mateus. Eu vou abrir aqui, desculpa, eu não deixei marcado, né? Mateus 23:35, que diz assim, e eu estou bem com um papelzinho aqui em cima, né? Diz assim: como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar.
Então, muito provavelmente... É esse profeta. É esse profeta. Nós estamos falando. Uhum. E nós vemos um resultado terrível da profecia dele, Sim. né? Se for ele, então ele foi morto pelo próprio povo dele, Sim. né? Agora já fechei aqui, eu sei que é aí o altar, né? Uhum. Deixa eu abrir aqui de novo. Entre o santuário e o altar. Sim. Ou seja, está dentro ali do pátio do templo onde ele foi morto. Que horrível, porque ele era um sumo sacerdote, então ele era um sacerdote, Uhum. não sumo, então ele podia entrar ali, né? Sim. Ok, vamos para a profecia agora. Eu leio ou você lê? Pode ler. Eu, o Senhor, fiquei extremamente irado com seus antepassados. Portanto, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, que não quiseram ouvir, nem deram atenção. Quando os antigos profetas lhes disseram, assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem seus caminhos maus e abandonem suas práticas perversas. Onde estão agora seus antepassados? Morreram há muito tempo, assim como os profetas. Mas tudo o que eu disse e ordenei por meio dos meus servos, os profetas, aconteceu a seus antepassados. Por isso eles se arrependeram e disseram, recebemos do Senhor dos Exércitos o que merecíamos. Ele fez o que havia prometido. Aqui a gente vê a Deus dando aquela mesma mensagem que ele deu ali para Ageu. Sim. Né? Recorda os teus caminhos. Sim. Mas aqui ele está apontando que o povo realmente não só recordou, né? Mas houve aqui uma mudança, né? De décadas de profecia ignorada, agora eles estão reconhecendo. Realmente tudo que Deus disse que ia fazer, ele fez. Então é um Deus que não mente. Eles rejeitaram sumariamente Jeremias, que estava profetizando naquela época, né? Sim. E outros contemporâneos de Jeremias, como a gente já viu aqui até Abacuque, né? Enfim. Então eles rejeitaram, e Deus diz, vocês rejeitaram, morreram seus antepassados, morreram os profetas, mas a minha palavra ficou e ela se cumpriu. Uhum. Então voltem-se para mim agora, porque eu vou me voltar para vocês também. Aí você vê o comportamento humano que a gente vê desde a criancinha, né? Que a criança é bem assim, enquanto você está alertando, e você tem que fazer, esse é o primeiro passo, né? Você não pode repreender ou castigar ou fazer qualquer outra ação de correção se você antes não der a regra, né? Então você tem que falar, você tem que explicar, você tem que ensinar. Mas uma vez que há uma desobediência, tem que ter um alerta. Então Deus deu o alerta e Deus foi paciente para dizer, olha, você tem que entender isso daqui, você está indo muito além. Mas, como a natureza humana é assim, né? Desde os pequenininhos a gente faz, né, isso daí, que vai tentando... aqui eu vou falar de uma pessoa que ela tá assim, fora do nosso espaço, mas é da edição, né? Mas quando ela é bem pequenininha, a produção ela era pequenininha, então toda criança faz isso, né? Mas eu me lembro que a Daisy pediu assim, vamos tirar as coisas de cima da mesinha da sala, porque ela, quando aprender a andar, ela vai mexer nessas coisas. Naquela época, gente, porque essa pessoa hoje já tem 26 anos, né? Isso. Naquela época era moda enfeitar com bibelôs de cristal, e nós tínhamos, imagina então, com uma criança pequena aprendendo a andar. Naquela época era moda, cristal. Aí eu falei assim, olha, a gente tem que educar ela, e a gente não pode adaptar a casa a ela tem que se adaptar à casa. Então a Daisy concordou, a gente manteve os bibelôs ali, e depois que quando ela começou a engatinhar, a primeira oportunidade que ela teve, ela subiu naquela mesinha, e ela olhou aquelas coisas brilhando, né? Então a vontade que teve de mexer naquilo foi enorme. Só que a gente estava bem naquele momento, e ela foi com a mãozinha pegar, e eu falei, não. E o susto, né? Não era para ela mexer, mas aí foi o primeiro não que ela estava vindo, né, de uma maneira bem forte, e ela entendeu. Só que quando a gente saía de perto, ela estava avançando, né, testando. Quer dizer, até então esse não quer dizer muita coisa, né? Só foi uma coisa forte.
Então, o povo, quando escuta a palavra e vê aquilo que Deus dizendo, eu vou tomar uma ação, é forte. Mas aí vem o teste, né? Será que é mesmo que isso vai acontecer? E aí, né? E aí, o interessante do povo, e que aconteceu com a pessoa também, é que como a punição não vem na hora, acha que tá tudo bem. Que não vai acontecer, Exato. não vai chegar. Não, porque a gente sempre acha, gente, que quando a gente pecar, vai cair um raio na nossa cabeça em seguida. Não é assim. O que aconteceu com Ananias e Safira lá no Novo Testamento não é regra, é uma exceção e algo que Deus fez para aquele momento justamente para pôr temor no povo. Sim. Mas, no geral, não é assim. No geral, a gente peca e Deus dá chance, chama a atenção da gente e se a gente prossegue no pecado, as consequências vão Elas chegam. Bom, chegou aqui e eles entenderam e agora eles estão sendo alertados novamente, mas não para repetir, é para dizer assim, vocês aprenderam mesmo? Aprendemos. Então tá tudo certo, não se esqueçam. E eles retomaram a construção do templo, porque é isso que fala lá em Ageu. Ageu tem o diálogo deles com o profeta, dizendo, tá, mas como que a gente vai fazer? E o profeta, né, fala para eles. Agora, a forma de Zacarias estimular é diferente, porque a próxima parte aqui do capítulo 1 já é uma visão que Deus deu para ele. E vejam, gente, isso é muito interessante. Todos os profetas são também oráculos, ou seja, eles trazem palavra de Deus. Nem todos os profetas tiveram visões, tá? Nem todos os profetas tiveram visões. Mas Zacarias é o cara das visões. Ele tem várias visões. Mas o interessante é que... E é diferente de sonho, porque a visão você está acordado e Deus te mostra alguma coisa. Sim. E esse mostrar, ele acaba se tornando um aprendizado, né? Você descobre alguma coisa a mais de quem é Deus e do trabalho, como ele faz a obra dele, né? E é exatamente o que vai acontecer a partir daqui. A gente vai começar a perceber algumas coisas que você não tem tão nitidamente no Antigo Testamento. Você vai ver alguma outra coisa, mas a partir desses momentos de visão, a teologia fica mais rica, né? Você consegue perceber o caráter de Deus com mais clareza. E é interessante, dentro dessa coisa da profecia de Zacarias, um dado estatístico que eu li hoje mesmo, aliás, que diz o seguinte, que junto com Isaías, ou logo após Isaías, ele é o profeta que é mais citado pelos evangelistas durante o momento da paixão de Cristo, daquela última semana do Senhor. Isaías e Zacarias são os profetas mais citados. Bastante. E aqui a gente vai ver muitas dessas coisas que ele cita, vai estar aqui na nossa primeira parte do profeta Zacarias. Né? Vamos lá? Então, capítulo 1, versículo 7. No 24º dia do 11º mês, aí no teu texto diz que é outra data. 3 meses depois, no dia 15 de fevereiro. Isso. No segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Como é que diz a tua versão? O cavalo é? Vermelho, marrom e branco. Então, só para quem não sabe, aí no caso, baio é marrom, né? Então, vermelho, baio e branco. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu, eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse, eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E esse me disse, proclame, assim diz o Senhor dos exércitos,
tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui, antes da gente entrar nos detalhes, é que Deus está dando uma palavra que, para o momento, ela é muito importante. Por quê? Eles estão, lembra, a gente estava falando, né, a dificuldade da terra, o próprio dinheiro deles estava, né, enfraquecido. Isso a gente falou em Ageu, né? Falamos em Ageu, então nós estamos vendo aqui que quando eles assumem uma postura, a profecia foi realmente aceita, eles entenderam, chegam os profetas, Ageu, Zacarias, e eles estão prontos para retomar o templo, então há uma mudança aqui, né, um outro cenário. Então Deus dizendo: eu vou fazer transbordar de bens a terra. E aí como é que ele revela isso, né? Essa visão primeira dos cavalos era linda, né? Uhum. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que há uma conversa do anjo do Senhor e junto com esses cavaleiros. E quem é o anjo do Senhor? Não é o mesmo anjo que está respondendo as perguntas de Zacarias. Nós temos aqui... Nós temos dois personagens diferentes. Sim, aqui. Temos os cavaleiros, temos o anjo do Senhor e temos o anjo que está falando com Zacarias. Isso. E o anjo do Senhor que acaba dando a resposta, né? Porque Zacarias está confidenciando ali, conversando com o anjo. O bonito é isso, né, de Zacarias. Ele não entende a visão, ele pergunta. Sim. O que isso quer dizer? Nossa, irmãos, quantas vezes a gente lê a Bíblia numa atitude toda, eu já sei. Exato. Eu já sei. Não é? Irmão, você entendeu alguma coisa que tinha um cavalo escondido atrás de murta e não sei... Eu ia ficar igual a ele. O que isso quer dizer? E tem outras pessoas ainda... E a gente ainda continua desse jeito, né? Mesmo tendo alguma explicação, a gente ainda continua ainda assim. Fica, né, com aquela coisa, uau, o que está acontecendo? Mas tem pessoas, não só que você disse, né, que tem gente que chega no texto acreditando que já sabe tudo, que o texto não tem muito o que dizer, que ele é muito simples, e tem outros que é o contrário, né? Isso aqui é muito complicado e passa. Como se fosse, não vou entender, isso aqui é muito complexo. Ou aquele povo que vê o significado em absolutamente tudo. Tem coisas aqui, gente, eu não sei você, Fábio, eu pesquisei um monte e nenhum das leituras que eu fiz explicava exatamente essa questão de por que os cavalos têm essa cor, por que eles estão escondidos atrás de murta. E aí, mas é Apocalipse. Não é nem as mesmas cores dos cavalos de Apocalipse, gente. Tem alguma ligação, mas a gente não pode chegar e dizer, exatamente isso. Né? Porque o texto em si nem está apresentando. Então, eu gostaria assim, de deixar estabelecido aqui para vocês que a gente não vai ficar aqui viajando na maionese, nós não vamos ficar atrás de muitas conjecturas, a gente vai trazer o parecer de algumas pessoas que a gente estudou. Sim. E olha, eu li 4 comentários diferentes, cada um tinha uma interpretação diferente. Não nessa visão. Essa visão aqui, eles eram todos unânimes, né? Unânimes. Mas nas outras visões, sim, tem algumas divergências até. Mas vamos falar aqui, o que acontece? Primeira coisa, né? Zacarias está ali na visão, ele quase que Deus o chamou para estar ali naquele momento, convocado, né? Então ele assiste o que está acontecendo, ele vê essa diferença de um exército, né, de cavalos. Eles estão ali num vale, a ideia é que eles estão assim, tipo, em reunião, mas uma reunião discreta, para que o mundo não saiba o que está acontecendo. Talvez por isso a questão da murta, né? Sim. É uma coisa mais velada, isso, essa ideia de estar meio escondido do resto da humanidade. Sim. Num vale, no meio né? Para quem não sabe o que é murta aqui, é arbustos, né? Sim. São arbustos. E ali no meio dos arbustos, então Zacarias faz a pergunta para o anjo que está com ele acompanhando. Mas quem responde é o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor?
O anjo do Senhor normalmente é uma pré-aparição do Cristo encarnado, né? Exatamente. Então nós temos aqui quem está comandando esse exército celestial, né? E é interessante porque, na realidade, a impressão que dá não é bem exército, que vai ter exército mais ali para frente até. Eles são observadores. Sim. Eles são parte do exército, mas eles são aqueles... Então. Por que 4 cavalos? Porque vai aparecer várias visões com 4. 4, 4, 4. Sim. Nesse caso, gente, é a representação dos pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Isso, ou seja, tá? em todo o espaço, né? Inclusive, os cavaleiros, eles dizem que eles vieram de sondar a terra toda. Tá, mas tem um detalhe de exército que é interessante para notar aqui. Porque tem uma ala do exército, de todos os exércitos, que é o setor de informação, né? Não, então é exatamente isso que são esses anjos aqui, Sim. né? E eles vêm, ó, a gente percorreu tudo, tá tudo em paz. Sim. E o interessante também, para notar, é que Jesus, na sua pré-aparição aqui, ele está precisando de informantes. É isso que é interessante. Como eu falei, a visão, às vezes, vai nos trazer algumas realidades que a gente desconhece no começo dos textos, e chega aqui é um novo olhar, né? Então Deus está usando anjos para buscar informação. Não é que ele precise, porque ele é onisciente, mas ele sempre decide usar anjos e homens, né? Aí é que está a questão. A gente aprender que Deus, ele não precisa, mas ele faz participar. Então, quando a gente está falando de reino de Deus, há muitas coisas que acontecem no reino de Deus que Deus mesmo poderia ter tratado. Deus poderia ter agido sozinho. Ele não precisa de anjo, ele não precisa de nós, não precisa de ninguém. Mas ele decide formar um conselho, ele decide formar um grupo, ele decide formar uma equipe de trabalho. Né? Ele poderia fazer sozinho porque ele é todo poderoso, mas aí é que tá, essa beleza do reino dele, é que ele nos dá a vida e ele nos convida a participar do trabalho que ele faz, né? Então aqui eles estão trabalhando, não que ele precise da informação, mas ele quer que eles vão lá buscar essa informação. E essa informação dita por eles é ouvida por Zacarias. Então, é para ter uma percepção de que Deus tem uma ação, além do poder dele, dos agentes dele, né? E é interessante o resultado dessa serviço de inteligência, então, né? Que traz a informação para Deus. Eles dizem, a terra está toda em paz. E aí todo mundo pode dizer, nossa, que legal, tá todo mundo em paz. Mas aí o anjo do Senhor, ele começa a orar. Sim. Que é Jesus. Ele começa a orar, Senhor, até quando o Senhor vai ficar irado com esse povo que o Senhor já está irado há 70 anos? Ué, mas não estava em paz, então por que... O que está acontecendo aqui é justamente o contrassenso de o mundo estar em paz enquanto o povo de Deus está enfrentando dificuldade. E aí vem essa intercessão do anjo do Senhor, que mais uma vez é uma pré-aparição de Cristo, fazendo o que ele faz melhor, interceder por nós. Por nós, exatamente. Não é que ele faz melhor, né? Fazendo dos trabalhos. Sim, mas é um dos ofícios. É um dos ofícios dele, né? Ele é um intercessor, né? Ele é o que está orando por nós. Como ele falou para Pedro, né? Pedro, estou orando por você, porque Satanás pediu a sua alma. Né? Não, e antes de morrer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, enfim. Então, a gente vê aqui Jesus orando por eles, né? Até quando que o Senhor vai permanecer irado desse jeito? E aí, no versículo 14, então, vem a resposta de Deus para essa intercessão, e aí a resposta é boa. E Deus dizendo, olha, essas nações aí que está todo mundo em paz, eu quero que elas saibam que se a paz delas depende da agitação do meu povo, eu vou acabar com a paz delas. Porque eu estava irado com o meu povo, um pouco irado com o meu povo, e essas nações aí vieram e me iraram muito com o que elas fizeram. Sim, e a segunda visão aqui dele vai ser justamente respondendo a essa oração, né? Ou seja, continuando o que Deus vai fazer
quando o anjo do Senhor intercedeu, né? Então a gente tem aqui ainda no capítulo 1, versículo 18 até o versículo 20, falando sobre 4 chifres, né? Que ele viu e que, na verdade, ele perguntou o que é isso. Né? E 4 ferreiros. E os chifres que representam aqueles, como diz o versículo 19, que eles dispersaram Judá, Israel e Jerusalém, né? Então são as forças, as nações que se juntaram contra eles. E veja, de novo 4. Por quê? Porque Israel se viu cercado de inimigos. Sim, e inimigos de todos os espaços, né? E não só a Síria e a Babilônia, que tinham derrubado as tribos, né? Mas também ali Moabe, Amon, Edom, todo mundo que fez para prejudicar. Sim, o próprio Egito tentou fazer isso depois, mesmo eles tendo feito parte de um acordo, porque ali a gente falou isso da história, né, nos outros podcasts, que o problema é que Israel ele não estava se acertando com Deus, mas estava buscando conciliação, alianças, né? E no final todos os que fizeram aliança com eles acabaram partindo para cima deles também. Né? E aí Deus está dizendo, então, todos esses inimigos, que são essas nações que estavam em paz, Deus disse, não, eu vou mandar, são 4 impérios, são 4 forças, eu vou mandar, então, 4 eliminadores dessas forças. Sim, são os ferreiros, né? São 4 ferreiros, vão quebrar os chifres, né? Então vão tirar o poder desses povos, né? Eu não sei o que você leu de interpretação dessa questão dos chifres e dos ferreiros, mas uma das que eu li, eu achei bastante interessante, é que as nações elas funcionavam ao mesmo tempo como chifres e como ferreiros, porque elas iam cortando umas às outras. Sim, né? sim. Então, Deus usando as próprias nações, quer dizer, a Síria veio e derrubou as 10 tribos do norte. Veio a Babilônia, cortou a Síria. A Babilônia dominou Judá, veio a Pérsia, cortou a Babilônia. Sim. Então eu achei interessante essa interpretação e ela me parece válida. Então, a gente tem a ação de Deus aí no passado, por exemplo, com o Josué de Moisés, né? Não o Josué daqui, mas que Deus também, ele quando eles estão à porta de Jericó, o que ele faz? Vocês vão fazer só o mínimo, deixa que eu tomo a atitude aqui. E depois a gente vai ver lá na frente que a ação de Deus, ele fala para Zorobabel, que vai ser o governador, ele está dizendo assim, olha, não é pela força nem pela violência, mas é pelo meu espírito, que é justamente isso, é usar um inimigo contra o outro e acabar fazendo com que ele se atrapalhe. Da mesma maneira que quando Josué foi entrar em Jericó, eles se atrapalharam. Né? Então Deus derruba as muralhas, mas quem se atrapalha e acaba até se matando são eles, são os amalequitas, enfim, é um monte de gente que acaba se perdendo porque Deus trabalha assim, né? Ele confunde o inimigo. Então, das 8 visões, nós já falamos de 2, tá? A primeira dos 4 cavaleiros e aqui dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. Agora nós vamos passar para a próxima visão. E aí já está no capítulo 2, gente, não vai dar para a gente ler todas as passagens para vocês, porque hoje a gente quer tratar até o capítulo 8 e não dá, né? Se a gente lê, então já vai passar o tempo... Sim. É para você ler mesmo, isso. Tá? Depois que você ouvir esse podcast, você vai ler a Bíblia e depois você ouve o podcast de novo. Sim, tá? Né? Para dar uma olhada. Vamos lá. Então, capítulo 2 aqui, nós temos uma terceira visão de Zacarias, né? Então, é uma medição que se faz a Jerusalém, e aí, depois que mede no versículo 4, ele disse, corra, diga aquele jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. É interessante essa questão da muralha, porque a muralha ainda estava caída. Sim. A muralha, gente, é construída bem depois, quando Neemias chega. Que ele vem lá da Pérsia né? E num outro momento, né? Exatamente. Aqui a missão era construir o templo. Deus não estava falando de muralhas, e aqui ele mesmo diz, eu serei a muralha. Agora, é interessante essa questão de medir Jerusalém e medir o templo. Dos capítulos 40 a 48 de Ezequiel é só sobre isso. O templo. Só sobre, Jerusalém e o templo. E o templo, que vai refletir depois em Apocalipse também, né? E olha, gente, Jerusalém e o templo nunca foram tão grandes.
Nem o templo de Herodes, que era bem maior do que o templo de Salomão, nunca foi tão grande quanto o que Ezequiel fala, e nem Jerusalém foi nunca tão grande como aqui, por exemplo, está dizendo, embora não esteja dizendo exatamente as medidas que foram tomadas, né? Em Ezequiel não, em Ezequiel dá as medidas certinho, né? Sim, em Apocalipse fala que a muralha ela é feita de pedras preciosas, né? Aqui é interessante porque no texto está dizendo que essa muralha é a própria glória de Deus. De Deus, exatamente. Né? Então, quando fala as pedras preciosas lá em Apocalipse, está falando da glória, mas aqui está falando a glória de Deus, ou seja, a ideia aqui é que Jerusalém ela vai ser expandida, a glória de Deus vai ser expandida sobre a terra, né? Então é uma grande glória, né? Então impacta toda a terra. E logo em seguida dessa visão, há um chamado, aí não é uma visão, no versículo 6 ao 13 do capítulo 2, é uma chamada de Deus, porque Deus está dizendo aqui que ele vai ampliar Jerusalém para que caiba todo mundo. Porque, por enquanto, lembra, eu falei no começo do podcast, voltaram 50 mil pessoas. 50 mil pessoas, gente, mesmo para aquela época, não era uma população muito grande. Sim. Era muito menor do que a população dos judeus que permaneceu na Babilônia e na Pérsia. Ó, nós temos exemplo. Daniel teve que permanecer. Uhum. A gente vê Esther permanecendo, Daniel e os amigos dele, né? Sim. A gente vê Esther permanecendo, depois a gente vê que Neemias está lá. E tinha uma comunidade de judeus bem grande que permaneceu lá. E até um dos capítulos de Daniel dá a impressão de que Daniel está orando por causa disso, porque ele está chocado que o povo... Ele não podia, porque ele fazia parte do governo, né? Mas que o povo dele não está retornando para a terra. Uhum. E aqui Deus está dizendo, saiam, fujam da Babilônia, no versículo 6. Saia, povo de Sião exilado da Babilônia. Né? Então Deus está dizendo aqui para eles, vocês mesmo... Olha, gente, eles tinham uma situação confortável lá. Sim. Mas de qualquer forma, eles não eram livres, não era a terra deles. Sim. E Deus está dizendo, eu quero vocês aqui, porque é aqui que vocês vão me prestar culto do jeito que eu quero que preste culto. Porque é aqui que vai estar o templo. Exatamente. A cultura também, que é uma cultura onde Deus determinou todos os costumes, né? Então, todo o ensinamento, todo o dia a dia, tudo está permeado pelos ritos que Deus instrui a nação para ser feito, né? Aí vocês vão ver em filmes e vão ver isso daí em séries, que a pessoa vai passar pela porta da casa, ele tem lá um texto que ele vai dar um beijo naquele texto, quando ele vai, enfim, ele vai fazer qualquer outra atitude, ele para e dá graças antes de tomar aquilo que é uma bênção, né? Os judeus fazem isso. Até hoje. É uma cultura, exatamente, até hoje, através de tudo que está permeando e que eles vão ter toda a liberdade na terra, né? Porque aí é a terra deles. Ninguém vai criticar, ninguém vai poder dizer nada. É os costumes deles, né? E aqui, só no versículo 11, diz assim, naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e eles também serão o meu povo. Isso. Deus já está falando dos gentios aqui. Sim. E ele está dizendo, habitarei em seu meio e vocês saberão que eu sou o Senhor, que o Senhor dos Exércitos me enviou. É muito legal essa ideia aqui, de Deus de novo dizendo, habitarei no seu meio. Porque quando Deus mandou construir o tabernáculo, essa era a função do tabernáculo. Exatamente. Representar a presença de Deus no meio deles. Aí João fala de Jesus, que Jesus veio e tabernaculou entre nós. Era um verbo que nem existia no grego, né? Que João escreveu o evangelho em tabernacular, grego. Né? Ele pegou uma palavra do hebraico, transformou, que é um substantivo em verbo, e pôs isso para dizer que Jesus tabernaculou entre nós, que é isso, morou entre nós. E aqui no versículo 21 de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 3, aqui que tem essa beleza, né, a descrição mais clara. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono de Deus, né, e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus
mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E como é interessante perceber que é uma linha muito tênue que separa a profecia que era dedicada exclusivamente ao povo daquela época e a profecia que se refere aos tempos do fim. Exatamente. E ela, às vezes, gente, para o próprio profeta, ele não tem ideia de que ele está falando de dois momentos. E nós é que, às vezes, fazemos uma distinção sem perceber que, na visão de Deus, é uma continuidade. Ele está trabalhando para isso e já está anunciando como é que vai ser a obra dele. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Sim. É tudo uma coisa só para ele. Ele está agindo já no povo ali, no retorno, mas dizendo, vai acontecer dessa maneira. Né? Esse é o futuro de todas as nações. Esse é o futuro do templo. Esse é o futuro da cidade. Esse é o futuro de tudo que Deus preparou. Né? E é interessante que entre esses retornados aqui, eles vieram liderados por duas pessoas. Por Josué e por Zorobabel. Sim, exatamente. A gente vai ver isso daqui a partir de agora, né? No capítulo 3 e 4 vai falar bastante desses dois. Mas para quem não assistiu bem rapidinho, Zorobabel era o governador, nomeado pelo imperador, tá? E Josué era o sumo sacerdote. Isso. Então, agora os capítulos 3 e 4 vão falar muito desses dois personagens. Ageu já falou bastante para eles. Sim. E agora nós vamos ver Zacarias falando bastante e coisas lindíssimas e significativas e assim muito neotestamentárias. Sim, porque vai ter um reflexo ali na frente, né? Mas vamos lá, capítulo 3 começa falando, né, que é uma nova visão, agora começa a falar para o sacerdote Josué e ele vai ser purificado, né? Ele precisa passar por uma purificação. Então aqui Satanás está juntinho, o inimigo. Sempre, né? O acusador, se nós temos um advogado, a gente tem também um acusador. Né? Só para saberem, pessoal, aqui a gente não sabe se era a pessoa Satanás ou estava representando aqui todos os inimigos. Porque Satanás quer dizer adversário, tá? Então quando você traduz no Novo Testamento é muito claro, é a pessoa. No Antigo Testamento, ele aparece lá em Jó e aparece aqui, né? Então aqui a gente não tem certeza, mas seria a ideia de adversário realmente. Então, muito provavelmente é ele que está acusando o sumo sacerdote. E por quê? Porque ele era o nomeado de Deus para aquela situação. Então, se eu posso dizer, não, mas como que ele pode? Olha como a roupa dele está suja. Olha como que ele pode. E realmente, gente, o sumo sacerdote, para representar o povo diante de Deus, que essa era a função dele, era uma roupinha simples, branca, mas de linho, né? Simples em tese. De linho e tinha que estar super branca. E depois quarada. Ele ia representar... isso é velho. Isso é velho, quarada. Isso é velho. Ou seja, passa lá para uma água sanitária e deixa no sol para ficar super branco. A água sanitária no sol não dá muito certo lá, como o homem não sabe muito bem dessas coisas, né? Tudo bem. Só sabão não importa, tá? Então tá bom. Vai quarar e colocar lá no solzinho. Isso, porque realmente dá o branco. Enfim. Mas aí, quando ele ia representar Deus diante do povo, ele tinha que estar com o peitoral, com a mitra, com, enfim, todo o paramento sumo sacerdotal. Sim. E agora ele está aqui representando o povo diante de Deus todo sujo. Sim. Da mesma maneira que o cordeiro não pode ter nenhum pelo que não seja branco, né? Ser totalmente branco, que significa pureza, o sacerdote tem que estar com a roupa totalmente branca, porque isso significa pureza. Se ele tiver uma parte, mesmo que seja escondido, ali já está indigno de entrar na presença de Deus. Né? E ele é acusado por Satanás e na hora o Senhor responde para Satanás: eu rejeito as suas acusações. Exatamente. Eu não sei como que fala a tua, mas a minha fala. O versículo? Eu, Senhor, no versículo 2, eu, Senhor, rejeito as suas acusações, Satanás. O meu já diz assim: mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda.
Não é esse um toco de lenha tirado do fogo? O meu fala também, o Senhor te repreenda. Mas primeiro diz, eu rejeito as suas acusações. Interessante, agora a gente vai ter que pesquisar isso daí, como é que é no hebraico. Exato. Por que a NVT traduziu de uma forma tão diferente ali, né? Aí continua, né, dizendo no versículo 4, o anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando, e a Josué ele disse, eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora vestirei com roupas finas. Tá? Isso é importante. Então, novamente, a ideia de roupa e vida, o caráter, espiritualidade, enfim, todo o jeito de ser de Josué, né? É a questão da santidade mesmo, Isso. né? Porque o ofício sacerdotal, ele é muito digno. E por isso o sacerdote tinha que ser o primeiro exemplo do povo. Exatamente. Não funcionava bem assim, mas ele tinha que ser. Deveria ser, né? Deveria ser o exemplo do povo. E nós estamos com um cachorrinho animado aqui, não li. Não sei se vocês conseguem ouvir, Espero que não, mas vamos ver. Né? Então, muito bem. Bom, aí depois de eles trocarem toda a roupa de Josué... E Zacarias dá uma palavrinha aqui, né? Qual a palavrinha? Que ele fala sobre o turbante. Né? Põe um turbante limpo na cabeça dele. É mesmo. Então eu disse, Zacarias falando assim, aproveita aí, gente, não perde o pique. Porque a veste sacerdotal tinha que ter o turbante, né? Então, para não deixar ele sem turbante, põe o turbante nele ali. Não esquece, né? não. Não esquece, não. É interessante isso daí, eu não tinha prestado atenção nisso. Sim, agora, diga. Agora, o versículo 6... na realidade eu vou para o 8, tá? Porque no 6, no 7, Deus está fazendo uma aliança com Josué. Se você andar nos meus caminhos, eu vou te honrar. Isso. Agora, no versículo 8, aí que é lindo. Uhum. Ouçam, ó sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes. Isso incluía o próprio Zacarias, porque ele era sacerdote também, né? Vocês são símbolo de coisas futuras. Em breve trarei meu servo, o renovo. Olha que lindo, gente. Jesus, quando foi para a cruz, assumiu todos os nossos pecados. O Cordeiro Imaculado de Deus se sujou de pecado por nossa causa, assumindo os nossos pecados para que a gente pudesse ser santo. A morte e a ressurreição dele é justamente o que está acontecendo aqui. Ele nos representa diante de Deus. Deus diz, então agora, porque você morreu e pagou a pena do pecado, o pecado está eliminado, está perdoado, a justiça. Sim. A ideia de renovo aqui poderia ser em função de Josué, porque está renovando a aliança davídica, né? Então, davídica não, araônica. Araônica, perdão. Então está ressurgindo o papel araônico aqui. Agora, é importante a gente entender que é justamente a continuidade. Essa profecia ela vai um pouco além, né? Ela diz assim, no versículo 9, porque eis que a pedra que eu pus diante de Josué, sobre essa pedra única estão 7 olhos. E eis que eu gravei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Olha que interessante. Então aqui diz uma inscrição, Deus vai tirar a iniquidade dessa terra num só dia, através dessa ação. Essa pedra tudo aqui aponta Jesus. Exatamente, porque a pedra ela é citada como a pedra fundamental, o alicerce do templo, né, onde você começa a obra. Ela justamente aqui é uma pedra que ela não é uma pedra lapidada, mas está escrito aqui que a pedra vai tirar, ou seja, ela vai... Deus está apagando a iniquidade num dia só. E está apagando a iniquidade da terra. Vejam, por que esse num dia é importante? Porque o povo de Israel tinha que passar pelo dia da expiação, que era um dia só também, mas todo ano. E Deus está dizendo, vai ser de uma vez por todas. Um dia eu vou acabar com esse negócio. Sim. E o sacrifício também era, no passado, né? Você fazia o altar de pedra.
né? Então, nós temos aí o próprio Jacó, né? Tá, você está falando dos lá nos patriarcas, né? Que eles fazem altar. Jacó é um dos que faz altar em várias Abraão, ocasiões, e sempre um altar de pedra, né? Então, ali que o altar está representando pedra. Pedra representa o altar, perdão. Tá, então vamos dar uma olhada com carinho aqui sobre essa questão da pedra e o que essa pedra representa, que são 7 olhos, né? Eu acho que é importante a gente dar uma olhadinha para entender a visão. Essa visão aqui é muito rica, gente. Então, a primeira coisa que a gente nota aqui, né, que fala dessa pedra, a pedra, primeiro, se a gente for lá para o Novo Testamento, qual é a pedra fundamental, né, que é a pedra de alicerce que foi falado, que foi rejeitada pelos construtores e tudo mais, né? É Cristo, né? Então ele é a pedra. E ele tem aquele jogo de palavras com Pedro, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que na verdade é a declaração de Pedro. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? Então essa declaração é muito forte, e Jesus dizendo, é sobre esse fundamento que eu vou edificar a igreja. Então, o que ele está recebendo aqui, essa pedra, que é uma pedra única, são 7 olhos, né? São 7 olhos de Deus aqui no caso. Esses olhos também, a palavra aqui, Raim, que é do hebraico, a ideia não só de o olho físico, vai além, né? A ideia é justamente assim, tudo que está diante daquilo, né? A palavra é muito rica, ela pode ser traduzida inclusive com fonte. Como é que diz a tua tradução? A minha fala 7 faces. Faces, tá diante de, né? Agora, quando você está falando assim, que essa pedra são esses 7 olhos, e depois a gente vai ver que esses olhos estão percorrendo toda a terra, no capítulo 4, versículo de número 9, né? Então a gente percebe aqui que é um olhar perfeito, o que está diante do Senhor, mas que é visto de uma maneira singular, né? De uma maneira perfeita. Então a ideia é o caráter dessa visão, né? O jeito como Deus está encarando essa situação. A gente vai ver melhor assim, daqui um pouquinho mais para frente no capítulo 4, esse entendimento. Mas vamos lá, capítulo 4, uma nova visão. O capítulo 4, então nós já estamos na 4ª visão, né? E essa daqui, gente, é uma visão bem complexa. Ela, ao contrário das outras, ela é realmente muito cheia de detalhes. A gente tem um candelabro, a gente tem azeite, a gente tem 7 lâmpadas, que mais que a gente tem? 7 tubos com pavios, 2 oliveiras, 2 ramos de oliveira, é muita coisa acontecendo nessa visão. Sim, mas antes de você dar esses detalhes, a gente entrar nesses detalhes, o começo do texto aqui fala uma coisa que é interessantíssima, porque diz aqui no versículo 1, pelo menos na minha tradução diz assim, o anjo que falava comigo voltou e me despertou como quem se desperta alguém do sono. Como é que diz a tua versão? É parecido com isso daí. O anjo que falava comigo voltou e me despertou como se eu tivesse estado dormindo. E no versículo 2, ele me perguntou, o que você está vendo? Eu respondi, eu vejo um candelabro. Olha que coisa antagônica, porque o candelabro é justamente aquela iluminação, né, que você tem para você ver acordado. E manter acordado, exatamente, né? Então, onde tem luz, você mantém acordado. Novamente. Há um antagonismo aqui, porque na verdade ele não está dormindo, mas a ideia é dizer assim, olha, presta atenção, olha o candelabro, olha a luz, né? E aí esse candelabro especial, ou seja, o que esse candelabro tem para falar para a gente? Que falou naquele momento na visão de Zacarias, e que Zacarias não estava dando a devida atenção que o anjo chamou a atenção dele dessa maneira. E é interessante que, de novo, o anjo pede o que você está vendo, ele descreve a visão e aí termina, ele diz o que isso quer dizer. Zacarias era um jovem, tá, gente? Tanto que aqui no 2:4 fala, outro anjo diz, corre e diga aquele jovem. Então, Zacarias era um jovem, e ele era um jovem muito honesto, né? Sim. O que isso quer dizer? Né? Eu também ficaria exatamente como ele. O que isso quer dizer? E aí vem uma palavra para Zorobabel, lembra? O capítulo 3 está se referindo a Josué. Agora o capítulo 4 está falando de Zorobabel. E olha, gente, são versículos que a gente conhece, tá? Eles são mencionados no Novo Testamento, mas eles vêm daqui.
não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Lembra? Eles estavam envolvidos na construção do templo. E é disso que está falando aqui. Não vai ser por força, não vai ser por poder. Vai ser pelo meu espírito que esse templo vai ser construído. E a gente falou, né, no podcast passado, que vieram realmente tesouros, né? Foi o rei Dario, o imperador Dario, né, mandou que os povos ao redor dessem tesouros para eles construir. Vejam, porque eles estavam passando uma situação de muita dificuldade econômica naquela época. E aí, então, a mensagem vem, vou ser eu que vou mover as coisas. E aí continua, nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça! É pela graça! Gente, fala de graça no Antigo Testamento. E o povo acha que graça é uma coisa de Novo Testamento. Não, é a obra de Deus. É justamente porque Deus decidiu fazer, né? Deus decidiu pela graça dele, dar sem merecimento nenhum. Porque o templo era um presente de Deus para eles, não era um presente deles para Deus. As outras nações, gente, elas edificavam templos aos seus deuses em honra a eles. O templo de Israel foi uma iniciativa do próprio Deus para morar no meio do seu povo. Então, é pela graça que ele veio morar no nosso meio. E a palavra é linda, né? Quando ele colocar a última pedra, o povo vai romper em gritos, e é pela graça, e é pela graça. Né? O versículo 10 também é outra beleza maravilhosa, porque diz assim, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Então, o prumo aqui, nessa tradução, na verdade, seria a ideia de uma pedra separada, uma pedra de estanho seria o original. Da minha versão, desculpa. Como é que diz a tua versão? A minha versão é mais bonita. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Sim. O prumo é isso. Agora você vai explicar o que é o prumo. Sim, a ideia é uma pedra final, que está concluindo um trabalho, né? Uma pedra separada. O prumo não é aquilo que você vai ajeitar para ver se está reto? Vamos dizer, essa palavra usada no português, tá? Mas no hebraico não é esse significado, tá? Seria uma pedra dedicada. Então é uma pedra de finalização de obra, tá? Então a gente, como não é nosso costume, não é nossa cultura, o que eles trouxeram? Essa ideia de você bater o prumo, né? Que é para verificação. Tá retinho, né? Isso, mas na verdade é uma finalização. Não, mas veja que isso aqui é o começo. Então, se o começo começar errado, gente, se não bater o prumo no começo certinho, a construção toda vai vir errada. Sim. E é isso que Deus está dizendo. Eu gosto de ver esse começo, esse cuidado de que vocês têm que tomar para que a parede esteja reta, para que ela toda possa... O alicerce simples, mas certo. Isso. Né? Então é humilde, é simples, mas ele tem que estar exatamente na posição para começar e continuar daquela maneira. E quantas vezes a gente quer fazer um trabalho para o Senhor e a gente acha que a gente tem que ter o máximo de recursos, o máximo... Gente, olha, nós estamos fazendo esse podcast na nossa casa, financiados por nós mesmos. Nós não ganhamos dinheiro. O YouTube não está pagando para a gente, ainda não. Quem sabe um dia, mas ainda não. A nossa audiência ainda é pequena. Modesta, humilde. Mas sabe, esses tempos atrás eu estava meio preocupada a respeito disso. Senhor, como é que vai ser, né, para a gente poder levar essa mensagem para as outras pessoas? Porque a gente está se empenhando, custa para a gente, tá, gente? Não custa pouco. Não custa pouco para manter a página do Instagram e isso daqui de graça para vocês, nós estamos ofertando do nosso próprio bolso. E Deus me disse naquele dia, só lança a semente na terra e não fica remexendo para ver se está brotando, só joga.
Sim. Deixa que eu faça o resto. E foi exatamente... É o nosso humilde começo. Sim, como foi a obra, ou seja, quando houve a encarnação, né? É onde que ele nasceu? Numa cidade desprezada? Isso. Que situação? Na Não, pior situação? Não, ele nasceu em Belém, que era uma cidade pequenininha. Sim. E ele cresceu numa cidade ainda mais desprezada. Desprezada, exatamente. E foi o início da obra que ia impactar o mundo. Porque quando a gente divide hoje, pelo menos o Ocidente, tem um calendário, né, que todo mundo sabe por quê, que é o calendário baseado na obra de Cristo, né? Não que não tenha pessoas que servem o Senhor no Oriente, tem muita gente que serve o Senhor no Oriente, muita gente. Mas a verdade é que a história do homem foi impactada. Mas começou como? Começou naquela manjedoura, né? Uma coisa um estábulo. Mais simples que isso é impossível. Não né? tem como. Então, ele continua falando da questão de Zorobabel. Agora que eu acho bonito o versículo 14, gente. Eu queria chamar a atenção aqui para a gente entender que o poder do Espírito Santo age dessa forma. Nós vimos aqui que o templo é concluído, mas a visão é justamente o candelabro, as oliveiras, e elas estão vertendo azeite dourado. E o profeta, que no caso Zacarias, pergunta para o anjo: o que está acontecendo? O que é isso daqui, Aí né? chega uma hora que ele até entende as oliveiras, mas por que tem dois ramos separados do lado do candelabro, né? Sim. E o que é isso? E ele pergunta, o anjo pergunta, né? Você não sabe o que é isso? Aí entra ele responde: eu não sei, Senhor. Aí o versículo 14. Então, ele disse: são os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Aqui nós temos uma palavra fantástica, gente, porque essa ideia das duas oliveiras e os dois ungidos, a princípio seria justamente o sacerdote, que é Josué, e Zorobabel, que é o governador. Sim. Mas nós estamos falando mais do que Josué e Zorobabel. Nós estamos falando das duas funções que estão alimentando esse candelabro, que é a função sacerdotal e a função de administração, governo, né? Rei, né? De rei, exatamente. Então nós temos aqui a ideia, quando a gente lê aqui, ó, são dois ungidos, aí diz o quê? No versículo 14. Eles representam os dois ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Tá, mas essa palavra aqui não tá bem assim no original, sabia? Tá dizendo assim, dois seres celestiais. Oi? Dois seres celestiais ou dois filhos de azeite novo. Na verdade, é filhos de azeite novo, filhos do óleo, tá? Então a gente tem aqui essa palavra do ungido. Então eles são os ungidos. Essa é a expressão hebraica. Mas é uma ideia de estar fundindo isso, o quê? No candelabro. O candelabro é Israel. O Sim. azeite a gente sabe, é o Espírito. É o Espírito. Não tem como, né? Já tinha na própria passagem que não é por força, não é por violência ou por poder, é pelo meu Espírito. Sim. Então, tudo aqui está representando o papel do povo de Deus diante do mundo e o papel, porque Zorobabel e Josué, eles são sombra, figura, representação daquilo que se cumpriria em Cristo. Em Cristo, exatamente. E como a gente viu aqui no versículo 10, né? Quando, completando, aqueles são 7 olhos, são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra, está falando exatamente dos 7 braços, né? do candelabro, né? Então a ideia é que são os olhos de Deus. Como a gente falou, os olhos aqui, a ideia de você ter um espírito, um caráter, né? Então é mais do que os olhos físicos. Então, na verdade, olha só que a gente está montando aqui a ideia. É que nós temos na pessoa do Cristo o sacerdócio e o governo que alimentam o poder do Espírito que vamos dizer assim, ele percorre a terra nesse olhar, nessa forma de traduzir as coisas, de ter uma visão das coisas, porque essa é a ideia dos olhos, né, a visão. E quando a gente pensa aqui no capítulo, eu vou só dar um pulinho aqui, no capítulo 6, versículo 13, que diz assim, olha:
Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então, esse é o Messias, que ele vai ser sacerdote e vai ser rei. Tá? E aí nós temos aqui em Apocalipse 7, versículo 9 e 12. Vamos lá para Apocalipse 7, versículo 9, que diz assim: depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribo, língua, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas como ramos de palmas nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, diante do trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Queridos, aqui é a luz do candelabro que percorre toda a terra. Quando a gente medita na figura do Messias, na obra que ele faz, como sacerdote que nos trouxe intercessão para a salvação, nos representando diante do Pai e pedindo perdão por nós. Controla. E ao mesmo tempo, ele como governante da sua obra, tocando todo o seu trabalho. A gente medita na obra dele, que ele é o rei, o dono desse reino. Isso nos traz a vida, nos traz o azeite. É isso que traz para a nossa alma o azeite, que vem o Espírito e ilumina a nossa consciência. E aí a nossa boca declara exatamente isso. Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, força ao nosso Deus para todo sempre. Aqui, a palavra de Deus está nos apontando que o Cristo nos traz uma visão de mundo aos olhos aqui. Uma visão que transforma dentro de nós. Modifica nossas posições, modifica o nosso caráter, a maneira como a gente vê as coisas. Porque essa modificação passa a gente a entender quem é ele. É o digno de toda a honra, de toda a graça, de todo o poder, de todas as coisas. Então isso aqui a gente tem que meditar. A visão que Zacarias está tendo é justamente: acorda, hoje está dizendo, acorda, Zacarias, desperta. Essa espiritualidade que Deus quer dar ao seu povo, porque o seu renovo, o seu remanescente vai estar diante dele para todo sempre, clamando: o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória. E daí por diante, tá bom. Eu tinha que parar para meditar nessa parte, gente, porque a gente às vezes não percebe a riqueza, a união dos dois ofícios de Jesus, percebendo que o que ele está costurando na história está impactando a vida daqueles que realmente foram transformados, que têm um outro olhar. Então essa visão aqui, ela tem que correr, a gente tem que despertar para ela tem que percorrer a terra. Nós somos esse remanescente, nós somos esse renovo dele. Muito bem. Bom, e a próxima visão que a gente vai ter que correr agora é de um rolo que voava. E esse rolo, ele tem dimensões enormes. É um outdoor. Ele é um outdoor. E nele está escrito só as maldições da lei. Sim. E as maldições, nesse caso daqui, vejam, é bem interessante, porque essa maldição é enviada, está no capítulo 5, versículo 3. É isso? 3? Eu não estou achando qual. É o 3 mesmo.
Não, é o 4, perdão. 3 e 4. E assim diz o Senhor dos Exércitos: envio essa maldição à casa de todo ladrão e de todo que jura falsamente pelo meu nome. São 2 mandamentos que estão sendo quebrados. Sim. E parece que o povo retornado da Babilônia já estava praticando. E roubo aqui, gente, não é só assim, tipo, me passa a tua carteira, me passa teu celular. Não, roubo é tudo. É a balança fraudulenta, como fala outros livros proféticos. Isso é um roubo. Eu tô lesando meu irmão quando eu cobro por um serviço mais do que o serviço vale, ou por um produto, não só serviço, mas por um produto mais do que ele vale. Isso é um roubo. Sim, e a lei, ela pode ser resumida, né, em dois pontos, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Deus, Então a primeira coisa que você está fazendo aqui, que ele está apontando, é dizendo assim, olha, a maldição vem justamente porque você está desrespeitando o teu próximo. Exatamente. E depois vai falar com relação a Deus, né? Porque é o roubo e depois jurar falsamente. Pelo nome do Senhor. Então, você tá, que é o segundo ponto da lei, né? Que seria amar a Deus sobre todas as coisas. Você está jurando em nome de Deus. E isso a gente vai ver se repetindo aqui no capítulo 8, quando Deus vai falar, olha, nos tribunais de vocês já estão acontecendo coisas erradas nos tribunais de vocês. Uhum. Tá? Então é disso que Deus está falando aqui. Eu vou trazer maldição para todos que agem dessa forma. A próxima visão é de uma mulher dentro de um cesto. E essa visão é muito interessante. Só antes da mulher dentro do cesto, só completar aqui essa ideia, né? Porque diz assim, essas casas, né? Nessas casas, eu estou no versículo 4, se consumirá a sua madeira e as suas pedras. A ideia aqui é que a casa de pessoas que estão agindo dessa maneira vai ruir. É uma ruína familiar. A lei que Deus está querendo deixar assim no outdoor é dizer assim, você transgrediu isso aqui, você transgrediu a lei, tá achando que não vai ter nada, sabe o que vai começar na tua casa. As medidas que você não deixou eu falar do rolo era 9 por 4,5. Um grande outdoor. Um belo de um outdoor. Exatamente. Não é um outdoor. É para ficar estampado, evidente. Você fez isso, você automaticamente está amaldiçoando a tua casa. Uhum. E, meu querido, entenda uma coisa, que você, quando fala alguma coisa dentro de casa, quando você age dentro de casa, de maneira a provar que você é um mentiroso, ou que você é um trapaceiro, isso vai refletir nas gerações seguintes. Vai derrubar a tua família. Derruba a família. Porque você está ensinando a desonestidade para os teus filhos. E não adianta dizer assim, faz o que eu estou te dizendo, mas não faça o que eu faço. E olha, gente, Deus não tem compromisso com o socialismo, Deus não tem compromisso com o capitalismo também, não. Deus não tem compromisso com o sistema econômico, Deus tem compromisso com fidelidade. Tá? E continuando, tá? Agora posso falar da mulher no cesto. Vai na mulher do cesto. A mulher no cesto, ela estava esse cesto ele era usado, gente, algumas versões falam de efa. Ele era usado para medir 1 efa, que era cerca de 22 litros. E era usado para medir cereais. E é bem interessante porque é um cesto com uma cobertura de chumbo, e aí quando tira a cobertura tem uma mulher lá dentro. E essa mulher é chamada de perversidade. E aí, quem está então me influenciando, né, na interpretação disso aqui é o Warren Wiersbe, que é um dos grandes comentaristas bíblicos, é um irmão que já está na glória com o Senhor Jesus, né? Mas ele falando a respeito, porque é a continuação, as duas visões estão intimamente ligadas. Se uma falava do roubo, essa daqui está falando justamente daquilo que eles trouxeram da Babilônia, porque esse cesto vai ser devolvido para a Babilônia. O que eles tinham trazido da Babilônia? A forma de fazer negócio babilônica. Uhum. Como que é a Babilônia dos últimos tempos? Ela não é uma meretriz que inclusive oferece uma estabilidade econômica para quem se corrompe com ela? E ela é uma considerada no Apocalipse uma cidade de negócios, né? E uma cultura. Então.
Então, é isso que até o Warren Wiersbe falou, e eu concordo com ele, que essa visão quer dizer os negócios fraudulentos, o lucro excessivo que estava acontecendo em Israel. Então, o que Deus está fazendo? Devolve isso para a Babilônia, porque isso não pertence aqui. Agora, o mais engraçado é que quem leva esse cesto de volta para a Babilônia são duas anjas. Sim. Nunca, gente, eu lembro de ter visto em outra passagem bíblica anjos representados com um sexo feminino. E aqui é uma mulher chamada perversidade, porque ela é perversa nos negócios dela, ela é ávida por lucro, ainda que isso represente a morte dos outros. E esses dois seres angelicais femininos é que vão devolver lá para Babilônia, para Meretriz. Isso é quase que o inverso da arca. A arca era uma caixa de madeira revestida de ouro com uma tampa de ouro puro com dois anjos. Aqui nós temos um cesto, material mais frágil, com chumbo, material mais frágil. Mais pobre também, né? E dois anjos, de uma certa forma, devolvendo essa coisa para a Babilônia. Como se isso aqui não faz parte. Então, Deus se importa com o jeito que você faz os seus negócios. Isso é uma mensagem muito importante nos dias de hoje, né? Sobre a questão dos negócios. E a gente acha que Deus não se importa com isso. Se importa, irmão. Deus se importa com como você faz os seus negócios, sim. Agora, veja. Esse cesto é devolvido para a Babilônia para ser colocado num pedestal onde ele é adorado. Sim. Porque a Babilônia, sistema Babilônia, que é representante de toda a perversidade do Antigo Testamento, desde Babel até o Apocalipse, ela é isso. Ela é uma meretriz ávida por lucro e disposta a se prostituir por ele. Sim. O Deus dela é Mamon. É Mamon. E em Apocalipse, quando ela cai, né? A Babilônia cai, no caso, a Babilônia, no caso, econômica, né? Diz que os reis todos se lamentam. Puxa vida, né? Perdemos aí um grande negócio, ou seja, a economia mundial que tinha tudo para prosperar, agora teve uma grande queda. Então vamos lá, para os 4 carros de guerra. E olha, nós vamos fazer o seguinte, porque nós já entendemos que já passou bastante do que é o nosso normal de tempo. Então nós vamos parar aqui no capítulo 6, do 7 em diante a gente vai falar no próximo, tá? Ok. Então vamos lá, os 4 carros de guerra. Agora vejam, a primeira visão era 4 cavalos, agora aqui nós temos 4 cavalos, de novo, puxando 4 carros, e agora a ideia é guerra. Sim. Antes nós tínhamos os informantes, agora a guerra às nações é declarada. Sim. E por último, só para encerrar o capítulo 6, já que a gente vai depois para o 7 e 8, a coroação de Josué a gente já falou, tá? Mas o interessante aqui no versículo 10... Ah, você tinha comentado, né? Isso, é que o versículo 10 fala que quem traz, né, a coroa... São exilados, né? E a coroa é de prata e ouro. Novamente a questão dos dois ofícios, tá? Então nós estamos falando de um rei que ele vai ser coroado unindo essas duas posições. E é bem bonito porque Deus tinha mandado eles voltarem da Babilônia. E aqui Deus diz, vai voltar esses caras aqui, eles vão trazer presente e esse presente é para vocês colocarem na cabeça de Josué. E é muito interessante que é de Josué e não de Zorobabel, Sim. que é justamente a união. E olha, não, Josué não virou rei. Não, aí é a profecia justamente do que vai ser o Cristo. Isso daqui é aquilo que a gente chama, que havia várias formas dos profetas darem as profecias, oráculo, visão, e tinha os atos proféticos. São um ato Isso profético. Daqui é um ato profético, tá? Eles estão coroando um sumo sacerdote. Isso não é normal, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Depois lá nos Macabeus é que alguma coisa os sacerdotes se tornam governantes, né? Mas é isso, gente. Então paramos. Paramos hoje por aqui. Então, no próximo podcast a gente vai falar dos capítulos 7 ao 14. Sim, e vai ser uma maratona. Mas vamos lá, vale a pena.
Isso aí. Você já deu o like no vídeo? Ah, pois é. Já se inscreveu no canal? É isso aí. Já ativou o sininho? Tem que fazer tudo isso, irmão. É isso aí. Não esquece. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Até mais. Tchau, tchau.